A noite caiu pesada sobre João, trazendo consigo o frio da desilusão. No seu pequeno quarto na pensão, o silêncio era interrompido apenas pelos ruídos distantes da cidade. Ele deitou-se na cama, o violão ao lado, e fechou os olhos, tentando afastar a imagem das portas fechadas e dos olhares indiferentes. A tristeza ameaçava engoli-lo, mas, no fundo de seu ser, uma chama teimava em brilhar. A música não era apenas um sonho, era parte dele, a essência de quem ele era. Helena acreditava nele, sua mãe acreditava nele, e, mais importante, ele próprio sabia o valor de sua melodia. Se os grandes salões e os produtores ocupados não o queriam, ele encontraria outro caminho. O mar o ensinara a ser resiliente, a encontrar o sustento onde quer que pudesse. Na manhã seguinte, com uma nova determinação, João saiu da pensão. Ele não iria procurar produtores ou portas de carvalho. Iria para a rua. A cidade era um palco vasto, e se ninguém queria ouvi-lo em ambientes fechados, talvez a rua estivesse aberta à sua canção. Ele encontrou um local estratégico, uma praça movimentada, perto de um mercado popular, onde o fluxo de pessoas era constante, mas não tão apressado, a ponto de ignorar completamente uma melodia. Desfez o embrulho do violão, ajustou as cordas e respirou fundo. O nervosismo era palpável, diferente do nervosismo que sentira no casarão dos Albuquerque. Ali, o público era anônimo, imprevisível. Com os olhos fechados, João dedilhou os primeiros acordes. A melodia que brotou não era apenas uma canção, era um pedido, uma esperança, um pedaço de sua alma. Ele cantou sobre o mar, sobre a vida simples da vila, sobre amores perdidos e esperanças renovadas. Sua voz, potente e cheia de sentimento, cortou o burburinho da praça, atraindo a atenção de alguns curiosos. A princípio, as pessoas passavam, algumas lançando olhares rápidos, outras ignorando completamente. Mas, gradualmente, a magia da música começou a fazer efeito. Uma senhora parou, os olhos marejados, lembrando-se talvez de alguma melodia de sua juventude. Um casal de namorados se deteve, abraçados, embalados pela suavidade da canção. Crianças pararam seus jogos, fascinadas pelo som que emanava daquele homem simples. Uma pequena multidão começou a se formar, não por curiosidade ociosa, mas por uma atração genuína pela arte. Alguns jogaram moedas em seu chapéu, não por caridade, mas como uma homenagem espontânea ao talento. João, pela primeira vez desde que chegara à capital, sentiu-se em casa. A rua, em sua crueza e autenticidade, era um palco mais receptivo do que qualquer salão luxuoso. Ele cantou por horas, as canções do mar se misturando com as que brotavam da experiência da cidade. A voz de João não era apenas a voz de um pescador, mas a voz da alma humana que busca conexão e beleza em meio ao caos. Ao final do dia, exausto, mas com o coração transbordando, ele contou as moedas em seu chapéu. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para se sustentar por alguns dias, e mais importante, era a prova de que sua música tinha um valor, que podia tocar as pessoas, mesmo nas ruas indiferentes da grande capital. A luta continuava, mas agora João sabia que não estava sozinho. E que sua música, como o mar, encontraria sempre um caminho. Os dias se transformaram em semanas. A praça tornou-se o lar de João na capital. Ele chegava pontualmente, desembrulhava seu violão e começava a cantar. A canção do mar, que antes era um lamento solitário, agora encontrava um coro nas almas dos transeuntes. Sua voz e suas melodias criaram um pequeno oásis de autenticidade no burburinho da metrópole. Aos poucos, João deixou de ser apenas mais um artista de rua. As pessoas começaram a reconhecê-lo. Alguns paravam por alguns minutos, outros se sentavam nos bancos próximos, hipnotizados pela profundidade de suas letras e pela paixão de sua performance. Comerciantes vizinhos ofereciam-lhe água ou um pedaço de pão. Ele não era mais um estranho,
mas parte da paisagem, um ponto de luz na rotina cinzenta de muitos. O dinheiro em seu chapéu era suficiente para a pensão e para enviar pequenas quantias à sua família, como havia prometido. Cada moeda era uma validação, um tijolo na construção de sua nova identidade. A capital, que no início parecia tão hostil, começava a revelar suas nuances, suas pequenas gentilezas, seus cantos onde a arte ainda podia florescer sem as amarras das convenções. Certo dia, enquanto João cantava uma de suas canções mais sentidas, que falava da saudade de sua vila e do barulho das ondas, um homem distinto parou para ouvi-lo. Não era um curioso comum. Trajava roupas finas, tinha um ar pensativo e um olhar aguçado que parecia analisar cada nota, cada expressão. Ele não jogou moedas no chapéu. Em vez disso, permaneceu em silêncio até a canção terminar, e então se aproximou de João. "Magnífico", disse o homem, sua voz calma e grave, mas com uma autoridade inegável. "Nunca ouvi algo assim nas ruas desta cidade. Há uma verdade em sua música que é rara." João, acostumado aos elogios rápidos e aos acenos, sentiu que este homem era diferente. "Obrigado, senhor", ele respondeu, com uma modéstia que vinha de anos de vida simples. "Meu nome é Augusto Sampaio", continuou o homem. "Sou diretor de um pequeno teatro aqui na cidade. Não um dos grandes, luxuosos, mas um lugar onde a arte ainda é valorizada. E sua arte, jovem, merece um palco, não o asfalto." João sentiu o coração disparar. Um palco. A palavra ecoou em sua mente. Um sonho que ele havia enterrado tão profundamente que agora emergia com uma força avassaladora. Era uma oportunidade real, vinda de um lugar inesperado. "Eu gostaria de convidá-lo para uma audição", disse Augusto Sampaio. "Não posso prometer nada, mas se o que você fez aqui hoje for o que você pode fazer lá, talvez tenhamos algo interessante para você. E talvez, apenas talvez, sua música possa ecoar muito além desta praça." Ele entregou a João um cartão com o endereço e a hora da audição. João observou o homem se afastar, o cartão em suas mãos, tremendo levemente. As portas que o escritório do produtor havia fechado agora pareciam se abrir de uma forma totalmente diferente e muito mais orgânica. A rua, seu palco improvisado, havia cumprido sua parte. Agora era hora de encarar um novo desafio, um teste que poderia finalmente levar a canção do mar para onde ela sempre pertenceu, os corações e as mentes de muitos. O cartão de Augusto Sampaio era uma promessa concreta, um pedaço de papel que valia mais do que qualquer moeda que João havia recolhido na praça. A emoção da descoberta foi rapidamente substituída por uma ansiedade quase paralisante. Uma audição em um teatro era um salto de fé ainda maior do que a viagem para a capital. Ele passou os dias seguintes imerso em sua música. Não mais cantava para os transeuntes da praça, mas para as paredes silenciosas de seu pequeno quarto, transformando cada acorde em um ensaio minucioso, cada melodia em um polimento de sua alma. Ele revisou as canções que contavam a história do mar e de sua vila, mas também começou a compor novas, inspiradas pelas complexidades e contrastes da cidade grande. Havia a melodia do caos urbano, a canção da esperança teimosa, a balada da solidão em meio à multidão. O violão, seu fiel companheiro, recebia mais atenção do que nunca. Limpava-o, ajustava-o, quase conversava com ele, pedindo-lhe que estivesse à altura do desafio. A voz, que já era potente, ele tentava modelar, buscando nuances, aprimorando a dicção, imaginando como ela soaria em um ambiente fechado, diferente da vastidão da praça ou do casarão dos Albuquerque. A noite anterior à audição foi quase insone. João repassava mentalmente cada canção, cada nota, cada palavra. Ele se lembrava do olhar de seu pai,
da fé de sua mãe e do sorriso encorajador de Helena. Não era apenas por ele, era por todos que acreditaram, por todos que dependiam de sua coragem. No dia da audição, João vestiu a melhor roupa que tinha, a mesma que usara na casa dos Albuquerque. Pegou o violão, mais uma vez envolvido em seu pano rústico, e partiu para o endereço do teatro. O prédio, embora modesto como Augusto Sampaio havia descrito, tinha um charme próprio, uma aura de história e arte. Era diferente dos escritórios frios dos produtores. Ali, ele sentiu um calor, uma aceitação. Ao entrar, foi recebido por um assistente que o levou a uma pequena sala de espera. O nervosismo apertava, mas a visão do palco, mesmo que vazio e sem iluminação, reacendeu a chama. Aquela era a arena dos seus sonhos, o lugar onde a canção do mar poderia finalmente encontrar seu verdadeiro eco. Quando Augusto Sampaio apareceu, ele estava sozinho, com um sorriso gentil. Olá, João. Pronto para nos agraciar com sua arte novamente? Sua voz era calma, dissipando um pouco da tensão. João assentiu, o violão em mãos. Sim, senhor Sampaio, pronto. Ele subiu ao palco, sentou-se em uma cadeira simples e olhou para a plateia vazia, imaginando os rostos, as emoções. Sampaio estava sentado na primeira fila, sua figura solitária parecendo a de todo um público. João fechou os olhos por um instante, buscando a conexão. Ele não estava cantando para um diretor, mas para a verdade de sua música. E então, seus dedos tocaram as cordas. A primeira canção era a mesma que havia tocado no casarão, a que falava da beleza e da dureza do mar. Mas desta vez, a melodia estava mais madura, mais rica em emoção. Cada pausa, cada nota, cada inflexão da voz carregava a jornada que ele havia percorrido, as portas fechadas e os pequenos triunfos na rua. Ele cantou por quase meia hora, alternando entre as canções do mar e as novas da cidade. Augusto Sampaio ouvia em silêncio, seus olhos fixos em João, um semblante atento que o pescador aprendera a valorizar. Quando a última nota se desvaneceu no silêncio do teatro, João baixou o violão, o peito ofegante, mas a alma em paz. Ele havia dado o seu melhor. Augusto Sampaio permaneceu sentado por um longo minuto após a última nota se dissipar no ar, com os olhos fixos em João. O silêncio era tão denso que João podia ouvir o próprio coração batendo forte no peito. Ele sentiu um frio na barriga, uma mistura de esperança e o antigo medo de rejeição. Será que não fora bom o suficiente? Teria ele se iludido novamente? Finalmente, Sampaio se levantou e caminhou lentamente em direção ao palco. Não havia pressa em seus passos, apenas uma gravidade que fez João prender a respiração. Ao se aproximar, o diretor estendeu a mão. "João!" ele disse, sua voz calma, mas carregada de uma emoção contida. "Você não é apenas um músico. Você é um contador de histórias. Sua música, ela tem alma, tem a terra, tem o mar, ela tem a verdade que, infelizmente, é tão rara nos palcos de hoje." Um alívio imenso inundou João. Sampaio continuou. "Ouvir você é como ver uma pintura viva, sentir o cheiro do sal e a força das ondas. É como ser transportado para um lugar que nunca visitei, mas que sinto conhecer." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos de João. "Quero que você se apresente aqui, em meu teatro." Aquelas palavras soaram como uma melodia celestial nos ouvidos de João. Ele quase não conseguiu acreditar. Um palco de verdade, não apenas a rua ou um jantar privado. "Seria uma série de apresentações", Sampaio detalhou. "Começaremos com algumas noites, apenas você e seu violão. Se o público reagir como eu acredito que reagirá, podemos expandir. Não posso prometer riquezas imediatas, João, mas posso prometer um palco onde sua voz será ouvida, um lugar para sua arte florescer e, claro, um cachê que permitirá que você viva com dignidade e ajude sua família."
A cabeça de João girava. Era mais do que ele ousara sonhar. O sacrifício, a distância, as portas fechadas, tudo valera a pena. Eu aceito, senhor Sampaio. João conseguiu balbuciar, a voz embargada pela emoção. É tudo o que sempre quis. Sampaio sorriu. Ótimo. O contrato será simples e justo. Minha equipe cuidará da publicidade e dos detalhes técnicos. Você só precisa fazer o que faz de melhor, cantar sua verdade. Darei a você total liberdade para escolher seu repertório, mas sugiro que não se afaste das raízes que fazem sua música tão especial. Eles passaram a próxima hora discutindo os detalhes, as datas possíveis para as primeiras apresentações, o formato. Sampaio explicou que o teatro não era o maior da capital, mas tinha um público fiel e apreciador de talentos genuínos. Era um começo, uma oportunidade que muitos sonhavam. Ao sair do teatro, João sentiu como se estivesse flutuando. A rua que antes o havia acolhido em sua solidão agora parecia cantar junto com ele. A canção do mar, que ele havia trazido do interior de sua alma, estava prestes a encontrar um novo oceano para navegar. Ele não era mais apenas João, o pescador. Era João, o artista. E o palco o aguardava. Os dias que se seguiram à audição foram de intensa atividade para João. Augusto Sampaio, fiel à sua palavra, colocou sua equipe para trabalhar. Cartazes modestos, mas de bom gosto, com a figura de um violão e a enigmática frase "João, a canção do mar", começaram a surgir em pontos estratégicos da cidade. A imprensa local, acostumada aos espetáculos grandiosos dos teatros maiores, recebeu com curiosidade a proposta de um novo talento vindo de um lugar tão improvável. João, por sua vez, mergulhou nos ensaios. O teatro era um ambiente novo, com uma acústica diferente da praça ou do casarão. Ele aprendeu a projetar sua voz, a sentir o espaço, a dominar a iluminação que Sampaio e sua equipe experimentavam para realçar a atmosfera de suas canções. Era um aprendizado constante, onde cada dia revelava uma nova faceta de sua arte e de si mesmo. Durante esse período, João não esqueceu de sua promessa à família. A primeira parte do cachê, um adiantamento modesto, mas significativo para sua realidade, foi imediatamente enviada à vila. E, claro, ele precisava dar a notícia a Helena. Ele foi ao casarão dos Albuquerque, desta vez com uma confiança renovada. Não mais um estranho intimidado, mas um homem com um propósito. Helena o recebeu com a alegria e o entusiasmo de sempre. "João, que surpresa boa! Como estão as coisas? Conseguiu contato com alguém?" Ela perguntou, mal contendo a ansiedade. João sorriu, um sorriso genuíno que vinha da alma. "Melhor do que eu esperava, Helena. Muito melhor. Eu vou me apresentar no teatro do Augusto Sampaio." Os olhos de Helena se arregalaram. "O Teatro Sampaio? João, isso é maravilhoso. Ele é um dos diretores mais respeitados da cidade, conhecido por descobrir talentos autênticos. Eu sabia que você conseguiria." Ela o abraçou calorosamente, uma alegria contagiante que dissipou qualquer resquício de dúvida que pudesse haver em João. Ele contou os detalhes, a audição, a proposta, a liberdade que Sampaio lhe dera para ser ele mesmo. Helena ouviu atentamente, já imaginando a publicidade, o público, a repercussão que aquilo poderia ter. "Preciso contar aos meus pais, eles vão ficar tão orgulhosos." O doutor e a senhora Albuquerque, ao serem informados, expressaram sua surpresa e satisfação. "Um palco em um teatro, meu jovem", disse o doutor Albuquerque com um raro sorriso. "É um grande passo. Mostra que o talento, quando verdadeiro, encontra seu caminho." A conversa com Helena e seus pais serviu como um reforço, uma validação de que ele estava no caminho certo. A sensação de estar sozinho na grande cidade diminuiu, substituída por um sentimento de apoio e colaboração.
Helena prometeu que traria alguns de seus amigos e conhecidos para a estreia, garantindo uma plateia inicial que ela esperava faria as rodas girarem. Enquanto o dia da estreia se aproximava, João sentia o peso da expectativa, mas também uma excitação incontrolável. Ele não era mais apenas o pescador João. Era o João que se preparava para compartilhar sua canção do mar com o mundo, em um palco que havia sido, até então, um sonho distante. A metrópole que um dia tentou silenciá-lo, agora se preparava para ouvi-lo. A noite da estreia chegou como uma maré alta, imponente e inevitável. O pequeno Teatro Sampaio, embora não fosse o maior da capital, estava vibrante, repleto de uma energia diferente. Não havia a pompa e o glamour exagerados dos grandes espetáculos, mas sim uma curiosidade genuína, um burburinho de expectativa por algo novo. Nos bastidores, João sentia o frio na barriga. O violão em suas mãos parecia mais pesado do que nunca, e as cordas, apesar de afinadas, soavam como um zumbido distante em seus ouvidos. As luzes da ribalta, visíveis através da cortina pesada, pareciam um abismo a ser transposto. Ele olhava para sua imagem refletida em um espelho empoeirado, vendo não apenas o pescador, mas o artista que a capital o estava ajudando a se tornar. Augusto Sampaio apareceu, colocando a mão em seu ombro. João, está tudo pronto. O teatro está cheio. Helena e seus pais estão na primeira fila. Ele olhou nos olhos de João. Lembre-se do que conversamos. Cante para eles como você cantava para o mar. Com verdade. Um som de campainha anunciou o início e Sampaio se afastou. João ouviu os passos abafados da equipe nos bastidores. A voz de um mestre de cerimônias anunciou o show, e então, silêncio. Um silêncio que era uma tela em branco para sua música. Com um suspiro profundo, João caminhou até o centro do palco. As luzes se acenderam, revelando uma plateia atenta, com centenas de olhos fixos nele. Por um instante, ele sentiu o peso de cada um, a responsabilidade de corresponder à expectativa. Seus olhos varreram a plateia e encontraram os de Helena, que lhe lançou um sorriso encorajador. Esse sorriso foi a âncora de que precisava. Ele sentou-se na cadeira simples que Sampaio havia providenciado, colocou o violão no colo e fechou os olhos por um segundo. Não havia mais o barulho da cidade, nem o cheiro de maresia. Havia apenas ele, sua música e a vasta tapeçaria de emoções que esperava compartilhar. Os primeiros acordes da Canção do Mar ecoaram pelo teatro. A melodia, que tantas vezes embalara seus sonhos e aliviara suas dores na cabana, agora ganhava um novo significado. A voz de João, inicialmente um pouco trêmula, logo se fortaleceu, preenchendo o espaço com uma pureza e uma paixão que raramente eram ouvidas naqueles salões. Ele cantou sobre o sol nascente na praia, o esforço da pesca, a fúria das tempestades e a calmaria serena do oceano. O público, a princípio curioso, logo se viu cativado. Não era apenas um show, era uma experiência. A autenticidade de João, sua maneira despretensiosa de tocar e cantar, transportava a todos para um mundo de simplicidade e beleza bruta. Alguns dos presentes, acostumados à formalidade e à artificialidade, estavam visivelmente emocionados. Helena observava cada movimento, cada expressão de João, um brilho de orgulho nos olhos. Seus pais, ao lado, mantinham um semblante sério, mas era evidente a admiração em seus olhares. O doutor Albuquerque percebeu que havia algo grandioso naqueles acordes, algo que transcendia a música e tocava a alma. João alternou entre as canções do mar, as baladas da vida de pescador e as novas melodias que compusera na cidade, expressando a dualidade de sua jornada. Cada nota era um pedaço de sua história, cada palavra uma janela para sua alma. Quando a última canção terminou e João tocou o acorde final, houve um breve silêncio. Um silêncio carregado,
diferente do que ele havia sentido após a audição. E então, o teatro explodiu em aplausos. Gritos de bravo se misturaram com os batimentos de palmas. As pessoas se levantaram, uma onda de admiração e respeito varrendo a plateia. João se curvou, com o coração transbordando de gratidão e uma emoção que mal podia conter. O palco, que parecia um abismo, havia se tornado seu lar. A canção do mar havia, finalmente, encontrado seu eco mais profundo, não apenas nas ondas, mas nos corações de cada um ali presente. Sua jornada havia apenas começado, mas a primeira grande vitória era sua. A cortina acabara de cair, mas a melodia de João ressoava muito além dos limites do teatro. O aplauso parecia não ter fim. João, ainda no palco, acenava timidamente, com um sorriso quase incrédulo. As pessoas gritavam seu nome, pediam mais. Augusto Sampaio subiu ao palco, abraçou João e fez um sinal para que a banda, que havia discretamente se juntado a ele em algumas canções mais recentes, também se apresentasse. Foi um momento de triunfo puro, a culminação de uma jornada improvável. Nos bastidores, o ambiente era de euforia contida. A equipe do teatro, que havia investido seu tempo e fé em João, o parabenizava efusivamente. Augusto Sampaio, com um brilho satisfeito nos olhos, apertou a mão de João. Eu sabia, João, eu sabia que sua verdade ecoaria. Helena foi uma das primeiras a alcançá-lo. Seus olhos estavam vermelhos de emoção e ela o abraçou com uma força que o pegou de surpresa. João, foi além de tudo que eu imaginava. Você os conquistou, todos eles. O doutor e a senhora Albuquerque também o cumprimentaram, com um respeito e uma admiração que antes só se manifestavam de forma velada. Você nos enche de orgulho, meu jovem, disse o doutor Albuquerque, e João sentiu que aquelas palavras vinham de um lugar muito mais profundo do que a mera polidez social. A noite se estendeu com cumprimentos e algumas entrevistas rápidas para pequenos jornais locais que haviam coberto a estreia. João se viu respondendo a perguntas sobre sua vida no mar, a inspiração para suas músicas e seus planos futuros. Era um mundo novo, onde suas vivências simples se tornavam pautas interessantes. Nos dias que se seguiram, a canção do mar começou a ser sussurrada pelos salões e cafés da capital. Os críticos, embora inicialmente céticos sobre um cantor pescador, renderam-se à autenticidade e ao talento bruto de João. As resenhas foram, em sua maioria, elogiosas, destacando a originalidade de suas composições e a pureza de sua voz. Uma lufada de ar fresco na cena musical da capital, dizia um jornal. A alma do mar em voz e violão, proclamava outro. As apresentações seguintes no Teatro Sampaio lotaram. E notícia de um novo fenômeno se espalhou rapidamente, e as pessoas queriam ver e ouvir o pescador que cantava com a alma. João não era mais anônimo. Caminhar pelas ruas, antes uma experiência de invisibilidade, agora significava ser reconhecido, receber sorrisos e acenos. Ele continuou morando na mesma pensão modesta, mas o dinheiro em seu bolso e o que enviava para sua família era significativamente maior. A imagem de sua mãe, radiante com as notícias, e do pai, que agora escrevia cartas mais longas e menos reservadas, era seu maior incentivo. A fama incipiente, no entanto, trouxe também seus próprios desafios. A pressão de manter o nível de suas performances, a necessidade de compor novas canções que mantivessem a essência de sua arte sem cair na repetição, e o assédio de outros produtores e empresários que agora queriam uma fatia do sucesso de João. Augusto Sampaio se tornou um mentor, ajudando-o a navegar por esse novo e complexo universo. João, contudo, permanecia fiel às suas raízes. Ele ainda pegava seu violão e ia para a praça de vez em quando, tocando algumas canções para si mesmo, para lembrar de onde veio.
O mar podia estar longe, mas a canção que ele trazia dentro de si, essa sim, estava mais viva do que nunca. A jornada do pescador para o palco era um testemunho de que a verdade e a paixão sempre encontrariam seu caminho para serem ouvidas. A luz dos holofotes era intensa, mas a chama em seu coração, vinda do mar, era ainda mais brilhante. A ascensão de João foi meteórica. O sucesso no Teatro Sampaio abriu as portas para convites de teatros maiores, aparições em eventos sociais e até propostas para gravar discos. A Canção do Mar deixara de ser uma melodia sussurrada para se tornar um hino que ecoava por toda a capital e, logo, por outras cidades também. João, o pescador que carregava o sal do oceano em sua voz, tornou-se o queridinho da alta sociedade. Ele era convidado para jantares elegantes, onde as conversas sobre política e finanças contrastavam violentamente com as histórias simples de sua vila. As roupas rústicas foram substituídas por trajes finos, feitos sob medida, que, embora confortáveis, nunca se encaixavam tão perfeitamente quanto sua velha camisa de linho e as calças surradas que usava para pescar. O dinheiro fluía como a maré, permitindo que ele melhorasse as condições de sua família, comprasse uma casa maior para eles na vila e garantisse que seus irmãos mais novos tivessem acesso à educação. Essa era a maior recompensa, a concretização de sua promessa. No entanto, a fama trouxe consigo um séquito de tentações. Admiradores, muitos deles com segundas intenções, cercavam-no. Havia a promessa de vida fácil, de festas intermináveis, de prazeres efêmeros que a capital oferecia em abundância. Alguns amigos surgiram do nada, prontos para usufruir de sua nova fortuna e influência. As pressões para mudar seu estilo, para adaptar suas canções a um gosto mais sofisticado ou comercial, eram constantes. Produtores sugeriam que ele cantasse sobre temas mais urbanos, que sua imagem de pescador era limitante. Acreditavam que era preciso polir a aspereza de sua voz, que o sotaque de sua terra deveria ser suavizado. Augusto Sampaio, percebendo o redemoinho que se formava ao redor de João, tornou-se seu maior escudo. Lembre-se, João, ele aconselhava, sua força reside na sua autenticidade. É isso que o diferencia. Não permita que o brilho das luzes ofusque a verdade de sua estrela. O mar não muda por ninguém, e sua canção também não deve mudar. Helena também era uma âncora constante. Seus olhos claros e sua mente perspicaz ajudavam João a manter os pés no chão. Ela o visitava com frequência, não como uma admiradora, mas como uma amiga que via além do artista o homem por trás do violão. Conversavam por horas sobre o futuro, sobre a importância de proteger sua arte, de não se deixar consumir pela máquina da fama. Apesar de toda a adulação, João sentia um vazio. Os aplausos calorosos e as festas extravagantes não preenchiam a saudade do cheiro de maresia, do som das gaivotas, da simplicidade de sua vida anterior. Ele começou a ter sonhos com o oceano, com o barco de seu pai, com a quietude das manhãs na praia. O contraste entre a agitação da capital e a calma de sua vila tornava-se cada vez mais nítido, e a alma do pescador começava a sentir o chamado para casa. Ele sabia que estava em um momento crucial. A capital lhe dera tudo o que ele buscava: reconhecimento, estabilidade para sua família, um palco. Mas também ameaçava tirar algo precioso: sua essência. A grande pergunta que pairava era: poderia ele continuar a ser a canção do mar em meio à tempestade da fama? A rotina de João na capital tornou-se um turbilhão de compromissos. Entrevistas, ensaios, reuniões com empresários que queriam moldar sua imagem, sessões de fotos onde ele se sentia um fantoche.
A música, que antes era uma expressão pura de sua alma, começava a parecer mais uma obrigação, uma commodity a ser produzida e vendida. Ele sentia que estava perdendo o contato com a fonte de sua inspiração. As canções sobre o mar ainda eram a espinha dorsal de seu repertório, mas as palavras e as melodias já não brotavam com a mesma espontaneidade. O barulho dos carros substituía o som das ondas em sua mente, e as luzes artificiais da cidade roubavam o brilho das estrelas que guiavam os pescadores. A saudade de casa se manifestava de formas sutis, mas persistentes. Um dia, ao passar por uma peixaria no mercado, o cheiro de peixe fresco o transportou instantaneamente para o porto de sua vila, para o convés do barco de seu pai. Em outra ocasião, ao ver crianças correndo e brincando em um parque, ele lembrou-se da liberdade de sua infância, sem horários ou expectativas. Esses momentos de nostalgia o faziam questionar o preço da fama. Ele havia alcançado tudo o que sonhara: dinheiro para a família, reconhecimento para sua arte, mas sentia um vazio que os aplausos não preenchiam. A essência do que ele era parecia esvair-se, diluída na grandiosidade da metrópole. Augusto Sampaio, com sua sabedoria e experiência, percebia a inquietude no olhar de João. Em um dos raros momentos de tranquilidade, ele o encontrou pensativo nos bastidores. A cidade grande pode ser um monstro, João. Ela te dá muito, mas também exige muito. E às vezes o que ela pede é o que você tem de mais precioso. João desabafou. Eu me sinto desconectado, senhor Sampaio. Minhas músicas ainda são sobre o mar, mas eu já não sinto o mar. É como se eu estivesse cantando sobre um sonho distante, não sobre minha realidade. Sampaio assentiu compreensivo. Sua arte nasceu da sua verdade, João. Se essa verdade se perder, a arte também murchará. Você precisa encontrar uma forma de se reabastecer, de voltar à fonte. As conversas com Helena também se tornaram mais profundas. Ela, que sempre o encorajou a seguir seus sonhos, agora o via lutando com a própria vitória. O que te trouxe até aqui, João, não foi a ambição desmedida, mas a paixão e a simplicidade. Não deixe que a complexidade da fama te roube isso. Em uma noite, após um show esgotado e uma festa barulhenta, João retornou à sua pensão, que ele mantinha por teimosia, recusando-se a morar em algo mais luxuoso. Ele pegou seu violão e, em vez de tocar as músicas que o público esperava, começou a dedilhar uma melodia nova, melancólica, que falava da dualidade entre o brilho e o vazio, entre a multidão e a solidão. Não era uma canção sobre o mar em si, mas sobre a alma do homem do mar perdida em terra firme. Enquanto a melodia se desdobrava, uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ousadia que poderia chocar a todos, mas que, ele sentia, era a única forma de reencontrar sua voz. Ele precisava de mais do que um palco, precisava de uma jornada, uma reconexão. O canto da sereia da saudade era forte demais para ser ignorado. A melodia que João dedilhava naquela noite na pensão não era apenas uma nova canção, era um manifesto. Ele sentiu-a em cada fibra de seu ser, uma confirmação inegável do que sua alma vinha clamando. A grande cidade havia lhe dado o mundo, mas o mundo que ele verdadeiramente amava estava à beira-mar, na simplicidade e na verdade de sua vila natal. Na manhã seguinte, João pediu uma reunião urgente com Augusto Sampaio. O diretor, acostumado às excentricidades do meio artístico, notou a seriedade incomum no olhar de seu pupilo. "Senhor Sampaio", João começou, a voz firme, "eu sou imensamente grato por tudo o que o senhor fez por mim. O palco do seu teatro, a oportunidade, mudaram a minha vida e a da minha família." Augusto assentiu, sem saber ao certo onde aquilo iria dar. O sucesso de João era inegável. Os ingressos esgotados, as propostas de turnê e gravação se acumulavam. "Mas eu preciso voltar", João continuou,
sua voz ganhando uma urgência apaixonada. Eu preciso voltar para o mar. Minha música, ela está se perdendo aqui. Eu não consigo mais senti-la da mesma forma. Sinto que estou me distanciando de quem eu realmente sou, do que realmente me inspira. O diretor o observou em silêncio por um longo momento. Não havia raiva ou decepção em seu rosto, apenas uma compreensão profunda. Eu entendo, João, ele disse finalmente. Eu sabia que este dia poderia chegar. Sua arte é pura e a pureza exige sacrifícios. Não estou dizendo adeus à música, Sr. Sampaio. João apressou-se a esclarecer. Longe disso. Estou dizendo que preciso voltar à fonte. Preciso sentir o vento no rosto, o sal na pele, o chão da minha vila sob os pés para poder continuar a cantar a verdade. Augusto sorriu. E por quanto tempo você pretende se ausentar? Os contratos, as propostas? Não sei por quanto tempo, João confessou honesto. Talvez por um tempo, talvez para sempre. Eu só sei que preciso ir. A canção do mar precisa do mar para ser cantada. Sampaio se levantou e caminhou até a janela, contemplando a vista da cidade que nunca dormia. O mundo da arte é cruel, João. Muitos se esquecem rapidamente. Mas a verdade sempre encontra seu caminho de volta. Vá, encontre seu mar novamente, e quando o encontrar, traga-o de volta para nós. Ele fez uma pausa e virou-se para João. Vamos honrar todos os compromissos agendados, é claro, e depois vamos anunciar uma pausa, não um adeus. Uma pausa para o artista se reconectar com sua musa. Augusto Sampaio compreendia que, para manter a essência de João, era preciso permitir que ele respirasse o ar de sua origem. A notícia de que João faria uma pausa em sua carreira, no auge de seu sucesso, chocou a capital. A imprensa especulou, os fãs ficaram desapontados e outros empresários viram a decisão como uma loucura. Mas João sentiu um alívio imenso. Antes de partir, ele se despediu de Helena, que, embora triste com sua partida, compreendeu e apoiou sua decisão. Vá, João, ela disse, os olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e orgulho. Traga-nos mais histórias do mar. Com o violão nas costas, o mesmo violão que o levara à capital, mas agora com a caixa riscada e as cordas gastas pelas muitas canções, João embarcou de volta para sua vila. Desta vez, não havia a ansiedade da partida, nem a incerteza do desconhecido. Havia apenas a certeza de que ele estava voltando para casa, para o abraço do oceano, para a melodia que sempre fora sua. A capital o havia lapidado, mas o mar o chamava de volta para refazer sua alma, para reencontrar a canção original que havia impulsionado toda a sua jornada. A viagem de volta à vila foi diferente da ida. Naquele ônibus lotado que partira da capital, João não carregava a esperança e o medo do desconhecido, mas sim uma paz recém-descoberta e a sabedoria de quem provara os dois lados da moeda. Cada quilômetro percorrido para longe do burburinho urbano era um alívio, um peso sendo retirado de seus ombros. Ao desembarcar na pequena estação da vila, o cheiro de maresia o envolveu como um abraço familiar. O som distante das ondas quebrando na praia era uma melodia que sua alma reconhecia. Ele viu os rostos conhecidos, as casas simples, as redes de pesca penduradas para secar. Tudo estava exatamente como ele havia deixado, mas paradoxalmente tudo parecia novo, visto através de olhos que haviam visto o mundo. Sua família o esperava no porto. A mãe, com lágrimas nos olhos, o abraçou apertado, sentindo o filho novamente em seus braços. O pai, com seu semblante habitual, mas com um brilho de orgulho no olhar, apertou sua mão com força. Seus irmãos mais novos, já um pouco maiores, olhavam para ele com admiração. O João da capital, que havia virado artista. Ele contou sobre a cidade, sobre os teatros, os aplausos, as pessoas.
mas contou também sobre a saudade, sobre a necessidade de voltar. Seus pais, que nunca haviam saído da vila, compreenderam a essência de suas palavras. Eles sabiam que o mar era mais do que um sustento. Era uma parte intrínseca de quem eles eram. João voltou à sua cabana modesta, agora reformada com o dinheiro que enviara. O violão, seu companheiro inseparável, foi pousado no canto, enquanto ele se dirigia à praia. A areia macia sob seus pés, a espuma das ondas beijando seus tornozelos, o horizonte infinito que se fundia com o céu, tudo era um bálsamo para sua alma cansada. Ele passou horas apenas observando, sentindo, reconectando-se. Nos dias e semanas que se seguiram, João voltou à sua antiga rotina, mas com uma perspectiva diferente. Acordava com o sol, ajudava o pai na pesca, remendava redes, conversava com os pescadores no porto. Ele trocou os jantares sofisticados por refeições simples com sua família e amigos. Os holofotes por fogueiras na praia sob a luz das estrelas. O violão, que havia ficado em silêncio durante sua reconexão inicial, começou a falar novamente. Mas agora, as canções que brotavam eram mais profundas, mais maduras. Não eram apenas sobre a beleza do mar, mas também sobre a dualidade da vida, a fragilidade da fama, a importância das raízes. A experiência da capital havia enriquecido sua alma e, por consequência, sua música. Os vizinhos que acompanhavam sua história não o viam mais apenas como o pescador que virou artista, mas como o filho da vila que, mesmo tendo visto o brilho da cidade grande, optou por voltar para onde sua verdade residia. Ele era um lembrete vivo de que nem todo tesouro está em ouro e aplausos. João havia encontrado seu novo ritmo. Ele não havia abandonado a música. Pelo contrário, estava a redescobrindo. A pausa não era um fim, mas um mergulho profundo nas águas que o nutriram, preparando-o para a próxima maré de sua jornada artística. Ele sabia que o mar, em sua infinita sabedoria, lhe daria as canções que o mundo ainda precisava ouvir. Os dias se transformaram em meses. João mergulhou de corpo e alma na vida da vila, não como um artista em exílio, mas como um filho que retorna ao lar para se reabastecer. Ele passava longas horas no barco com seu pai, sentindo o ritmo do mar sob seus pés, observando a dança dos pescadores com as redes, ouvindo as histórias antigas que eram contadas ao final do dia. O violão, que antes era uma ferramenta de trabalho, voltou a ser um confidente, um companheiro de meditação. João tocava na praia ao pôr do sol, as melodias se misturando ao som das ondas. Não havia pressão nem prazos, apenas a liberdade de criar. As novas canções que brotavam de sua alma eram diferentes. Elas ainda falavam do mar, mas agora com uma profundidade que só a distância e o retorno poderiam proporcionar. Cantavam sobre a complexidade da cidade vista da simplicidade da vila, sobre a busca incessante do homem por um propósito, sobre a beleza efêmera da fama e a duradoura verdade do lar. Ele escrevia sobre a dualidade de sua jornada, a luz dos holofotes e o brilho das estrelas, o aplauso da multidão e o abraço silencioso da família, a tentação do sucesso e a pureza da arte. Sua música se tornara um espelho de sua alma, refletindo as cicatrizes e as curas de sua travessia. Augusto Sampaio, que se mantivera em contato esporadicamente, percebeu a mudança nas poucas gravações caseiras que João lhe enviava. A voz estava mais rica, as composições mais elaboradas, mas sem perder a alma. Ele está amadurecendo, Sampaio pensava. A pausa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Helena também fazia visitas ocasionais à vila, trazendo notícias da capital e, mais importante, a perspectiva de alguém de fora. Ela o via mais feliz, mais centrado. Suas conversas eram sobre a vida, a arte e o futuro,
mas agora sem a urgência da ascensão ou o perigo da queda. Ela via em João não apenas o talento, mas a sabedoria que a experiência lhe havia concedido. A vida na vila, embora simples, não era monótona. João organizava pequenos encontros musicais com os jovens da comunidade, ensinando-lhes acordes e inspirando-os a encontrar suas próprias vozes. Ajudava em projetos locais, sentindo-se parte integrante de algo maior do que seu próprio sucesso individual. Um dia, ao lado do pai, no barco, João observou o vasto oceano. A luz do sol dançava na superfície, e a brisa trazia o sal e a promessa de horizontes distantes. Ele sentiu que a reconexão estava completa. A canção do mar havia sido lavada, purificada e estava pronta para ser cantada novamente, mas de uma forma que nunca seria a mesma. A pausa havia lhe dado não apenas novas músicas, mas uma nova visão. Ele compreendeu que sua arte não precisava de um palco luxuoso para ser verdadeira, nem de uma cidade grande para ser ouvida. Sua arte precisava de autenticidade, e essa autenticidade estava intrinsecamente ligada ao mar, à sua família e à sua própria jornada. A ideia de um retorno, não por obrigação ou ambição, mas por um desejo genuíno de compartilhar suas novas histórias, começou a germinar. Ele sabia que o mundo da capital era volátil, mas sentia que tinha algo novo a oferecer. A canção havia crescido e era hora de deixá-la voar novamente. Meses se passaram, e a melodia da vida na vila havia restaurado a alma de João. As novas canções fluíam, carregadas da autenticidade que ele temia ter perdido. Não eram apenas músicas, eram crônicas de um retorno, de um encontro consigo mesmo, da beleza e da dor de um artista que navegou entre dois mundos. Certa tarde, enquanto observava o pôr do sol tingir o céu com tons de laranja e roxo, João dedilhava seu violão na areia. A paz que sentia era profunda, mas uma nova energia começava a borbulhar dentro dele. Ele não era mais o pescador ansioso por uma oportunidade, nem o artista sobrecarregado pela fama. Era João, o contador de histórias, pronto para compartilhar sua verdade novamente. Ele sabia que não podia ficar na vila para sempre. O mundo da capital, com suas luzes e palcos, havia lhe dado uma plataforma. E agora, com as novas canções em seu coração e a sabedoria em sua alma, ele sentia que era hora de voltar. Não para buscar fama, mas para cumprir sua missão como artista. Ele decidiu ligar para Augusto Sampaio. A conversa foi breve, mas cheia de significado. "Senhor Sampaio", João disse, sua voz firme, "acho que o mar me deu as canções de novo. Estou pronto." Do outro lado da linha, Sampaio sorriu. "Eu sabia que você voltaria, João, e sabia que voltaria melhor. O teatro está à sua espera. Quando podemos conversar sobre o seu retorno?" A notícia do possível retorno de João à capital se espalhou rapidamente pela vila. Seus pais, embora tristes com a perspectiva de sua partida, sabiam que era o caminho de seu filho. "Vá, meu filho", disse seu pai, "mas não se esqueça de onde veio." Sua mãe, com um nó na garganta, apenas o abraçou, as lágrimas silenciosas expressando o amor e o orgulho. João também conversou com Helena. Ela foi a primeira a sentir a mudança nele. "Você está diferente, João, mais calmo, mais forte. As novas músicas devem ser incríveis." Ele tocou algumas para ela, e Helena, emocionada, confirmou que a pausa havia sido um período de ouro para sua arte. "O público vai amar João, eles sentiram sua falta." A preparação para o retorno foi diferente desta vez. João estava no controle. Ele escolheu as canções, decidiu o formato das apresentações, pediu a Sampaio que o marketing se concentrasse na autenticidade de sua jornada, na reconexão com suas raízes. Não queria ser um produto, mas um mensageiro. O velho violão, agora uma extensão de sua alma, seria o foco principal.
Ele não precisava de grandes produções ou bandas exuberantes. A essência de sua música era ele, sua voz e seu violão. Ele passou suas últimas semanas na vila absorvendo cada detalhe, cada som, cada cheiro. Gravou mentalmente as imagens do sol nascendo sobre o oceano, dos pescadores lançando suas redes ao mar, das crianças brincando na areia. Tudo aquilo seria a inspiração para as próximas canções. As memórias que o manteriam conectado à sua verdade, mesmo sob as luzes brilhantes da capital. Quando o dia da partida chegou, a vila inteira se reuniu para se despedir. Não havia tristeza, mas uma sensação de comunidade e orgulho. João era o embaixador deles, levando suas histórias e sua cultura para o mundo. Ele sabia que estava indo para o desconhecido novamente, mas desta vez carregava consigo não apenas a canção do mar, mas o mar inteiro dentro de si. O pescador havia se tornado o navegante de sua própria alma, pronto para mais uma vez lançar sua melodia aos ventos da metrópole. A chegada de João à capital desta vez foi discreta. Não havia a ansiedade da primeira vez, nem a euforia da fama recém-descoberta. Havia uma serenidade que a vida na vila lhe concedera. Augusto Sampaio o recebeu com um abraço caloroso, notando a calma e a profundidade nos olhos do artista. "Você está diferente, João", Sampaio comentou, enquanto o guiava para o teatro, que agora parecia um antigo amigo. "Mais ancorado", João sorriu. "O mar nos ensina muito sobre a ancoragem, senhor Sampaio. É preciso saber onde se firmar para não ser levado pela corrente." As semanas que antecederam o novo espetáculo foram de intenso trabalho, mas com uma energia diferente. João e Sampaio, junto com Helena, que ofereceu sua ajuda na organização, planejaram cada detalhe. O conceito era claro. João, o retorno da canção do mar. Era uma celebração da reconexão, da redescoberta de si mesmo. Os anúncios desta vez não falavam de um pescador novato, mas de um artista que havia se afastado no auge para buscar sua verdade. Isso gerou uma nova onda de interesse e respeito. A história de João não era apenas sobre talento, mas sobre integridade artística. Os ingressos para as primeiras noites no Teatro Sampaio esgotaram em tempo recorde. Na noite do retorno, o teatro estava lotado, a atmosfera carregada de expectativa. A imprensa, os críticos, os amigos de Helena, os admiradores fiéis e muitos que se interessaram pela história do artista que ousou pausar sua carreira por um chamado interior, todos estavam lá. João subiu ao palco. Não havia mais o nervosismo paralisante da estreia, mas uma quietude confiante. Seu violão, o mesmo companheiro de todas as jornadas, estava em suas mãos. Ele vestia roupas simples, mas elegantes, que refletiam sua essência. Os primeiros acordes que preencheram o teatro eram de uma canção nova. Uma melodia que misturava a melancolia da despedida da vila com a alegria do reencontro. Sua voz, agora mais grave e emotiva, narrava a jornada de volta para casa, a redescoberta da inspiração nas coisas simples, a paz encontrada longe dos holofotes. O público ouvia em silêncio reverente. Não eram apenas músicas, eram testemunhos. João cantou sobre a pressão da fama, as tentações da cidade grande e a saudade que o puxou de volta ao mar. Ele não escondeu suas vulnerabilidades, e essa honestidade tocou profundamente a plateia. As novas composições eram a prova viva de que a pausa havia valido a pena. Eram mais ricas, mais complexas em suas emoções, mas mantinham a pureza e a verdade que o haviam tornado famoso. Ele as intercalou com suas antigas canções do mar, que agora soavam com uma nova profundidade, como se tivessem sido regadas pela própria essência do oceano. Quando a última nota da última canção se dissipou, houve um instante de silêncio, mais uma vez. Mas este silêncio era diferente.
Era um silêncio de compreensão, de admiração. E então o teatro explodiu. Um aplauso ensurdecedor, prolongado, que vinha não apenas das mãos, mas dos corações daquelas pessoas. Em pé, a plateia gritava, não apenas bravo, mas bem-vindo de volta, João. Helena tinha lágrimas nos olhos, um sorriso radiante no rosto. Augusto Sampaio, de pé na parte de trás do teatro, sentia um orgulho imenso. Ele sabia que havia feito a aposta certa ao permitir que João seguisse seu instinto. João se curvou, com um nó na garganta. Ele não buscava mais a fama pela fama, mas sim a conexão com as pessoas através de sua arte. E naquela noite, ele encontrou essa conexão de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. O pescador havia se tornado o mensageiro, trazendo as profundezas do mar para a alma da cidade. Sua jornada não havia terminado. Ela apenas havia se redefinido, mais forte e mais verdadeira do que nunca. O eco daquela noite de retorno ressoava, não apenas no teatro, mas na própria vida de João. O retorno de João foi mais do que um sucesso de público. Foi um triunfo de conceito. A história do artista que ousou se desvencilhar das amarras da fama para buscar a verdade de sua arte ressoou profundamente em um mundo cada vez mais sedento por autenticidade. A imprensa, antes focada em sua origem exótica, agora celebrava sua coragem e integridade. O pescador que mergulhou e voltou mais profundo titulou um jornal. A canção do mar encontra sua verdadeira voz, proclamou outro. Augusto Sampaio, agora não apenas mentor, mas um amigo próximo, viu seu teatro se transformar em um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam uma experiência musical mais significativa. Ele e João, em conversas longas e ponderadas, traçaram um novo caminho para a carreira do artista. Não mais uma corrida por visibilidade a qualquer custo, mas uma jornada consciente de compartilhamento e inspiração. João decidiu que não gravaria um álbum imediatamente. Em vez disso, faria uma série de concertos em teatros menores, mais íntimos, por diversas cidades, levando sua mensagem de reconexão. Cada performance seria uma experiência única, um diálogo entre o artista e seu público. Ele sabia que o mar lhe ensinara que nem todas as riquezas estão na superfície. Helena se tornou uma figura ainda mais central em sua vida. Não apenas como amiga e confidente, mas como uma parceira criativa informal. Suas percepções e sua visão aguçada da sociedade da capital ajudavam João a contextualizar suas mensagens, a traduzir a simplicidade do mar para a complexidade da vida urbana. A admiração mútua e o respeito profundo que nutriam um pelo outro floresceram, e a linha entre amizade e algo mais se tornava cada vez mais tênue, mas de uma forma que trazia paz, não confusão. As novas canções de João eram um convite à reflexão. Ele não apenas cantava sobre o mar, mas sobre a importância de encontrar o próprio mar dentro de si, o lugar de paz, de verdade e de inspiração que cada um carrega. Falava sobre a velocidade do mundo moderno, a busca incessante por ter em detrimento do ser e a necessidade de se reconectar com a natureza e com a própria alma. Ele organizava oficinas de música na Vila Natal quando estava lá, incentivando os jovens a expressar suas próprias histórias. Começou a colaborar com artistas visuais e poetas, expandindo a forma como sua Canção do Mar poderia ser interpretada e compartilhada. A vida que ele construía era rica, não em ostentação, mas em propósito. A família de João continuava sendo sua âncora. As visitas à vila se tornaram mais frequentes e cada retorno era uma renovação. Ele investiu na comunidade, ajudando a construir uma escola e um pequeno centro cultural, retribuindo a terra e as pessoas que o moldaram. João não era mais apenas um cantor, ele se tornara um mensageiro.
Sua voz, que um dia clamou por reconhecimento, agora ecoava uma mensagem de simplicidade, autenticidade e a busca incessante pela verdade interior. O mar, sua primeira musa, continuava a sussurrar segredos, e ele, João, o pescador, estava pronto para traduzi-los em melodias que tocariam o mundo, uma alma de cada vez. A jornada estava longe de terminar. Na verdade, ela havia apenas encontrado seu verdadeiro curso. O vento do oceano continuava a soprar em suas velas, levando-o a novos horizontes, mas sempre o lembrando da origem de sua jornada. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro bem vivido. João continuou sua jornada como o mensageiro do oceano, recusando a pressão da indústria musical para se tornar um ícone pop, preferindo o caminho da verdade e da conexão. Ele lançou álbuns com a profundidade das marés, repletos de canções que eram poemas musicados sobre a vida, o tempo e a intrínseca ligação entre o homem e a natureza. Cada lançamento era um evento, não pelo estardalhaço midiático, mas pela expectativa de algo genuíno e transformador. Sua relação com Helena se aprofundou e amadureceu, transcendendo as expectativas da alta sociedade da capital. Eles se casaram em uma cerimônia simples na vila natal de João, com o mar como testemunha e a areia sob seus pés. Helena, que encontrara em João uma alma pura e um amor verdadeiro, abraçou a vida mais tranquila, embora ainda agitada pelos projetos e viagens do marido. Ela se tornou não apenas sua esposa, mas sua maior colaboradora, ajudando-o a gerenciar a carreira, a planejar os projetos sociais na vila e a manter a essência de sua arte intacta. Juntos, eles expandiram o centro cultural da vila, transformando-o em um farol de criatividade e educação para crianças e jovens. João, com sua história de sucesso e retorno às raízes, tornou-se um símbolo de esperança, provando que é possível alcançar as estrelas sem perder o chão. As turnês de João o levaram a diversos países. Ele cantava em teatros lotados, festivais de música e até mesmo em comunidades remotas. O violão em suas mãos contava a história universal do lar, da saudade, da busca por significado. Sua voz, com o tempero do mar e a sabedoria da terra, tocava corações em diferentes idiomas, unindo pessoas através da melodia. A família permaneceu o porto seguro de João. Seus pais envelheceram com a alegria de ver o filho prosperar em seus próprios termos, e seus irmãos mais novos se inspiraram em sua jornada, escolhendo caminhos que honravam suas raízes, mas sem medo de explorar novos horizontes. Com o passar dos anos, os cabelos de João começaram a embranquecer e as linhas de expressão em seu rosto contavam a história de risos, desafios e a profunda paz encontrada. Ele ainda ia à praia ao amanhecer, violão em punho, para saudar o sol e o oceano. Ali, nas margens onde tudo começou, ele buscava novas inspirações e se reconectava com o silêncio que o alimentava. João nunca esqueceu o jovem pescador que partiu com um violão e um sonho. Ele sabia que a fama, a riqueza e os aplausos eram efêmeros. O verdadeiro legado era a canção que falava da verdade, da perseverança, da beleza da simplicidade, a canção que inspirava as pessoas a olharem para dentro de si e encontrarem seu próprio mar. E assim João, o pescador que virou mensageiro do oceano, viveu sua vida. Sua música se espalhou pelos ventos, tocando almas e deixando um rastro de autenticidade e esperança. A canção do mar não era apenas uma melodia, mas um modo de vida, um legado que continuaria a ressoar muito depois que o último acorde fosse tocado. Um lembrete eterno de que a mais profunda verdade reside na conexão com nossas raízes e com o ritmo eterno da vida.